Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo à nossa apresentação sobre as variedades linguísticas. Em especial, falaremos aqui dos aspectos linguísticos da região sul do nosso país. Bom, nós somos alunos da turma 1001. Me chamo João Marcelo e fiz toda essa pesquisa junto com as demais alunas Júlia Ferreira, Daniela Marques e Manuela Barão, com base nas orientações do professor Eduardo, professor de língua portuguesa. Antes de qualquer aprofundamento no tema em si, é muito importante que se tenha uma breve noção geral do que nós chamamos de variedades linguísticas, e principalmente como isso é notório no nosso país, de dimensões continentais e de povos provenientes de uma série de troncos étnicos diversos. Bom, vamos lá. Começamos pelo princípio de que as variedades da língua surgem pelo fato de que a língua é um instrumento vivo, e como qualquer corpo vivo, a mesma se adapta e modifica a todo momento, e de muitas formas distintas, principalmente porque ela é constantemente usada como uma forma de sustentar as nossas tão importantes relações sociais, ok? Nós estudamos basicamente quatro principais classificações para as variedades linguísticas. A variação histórica, que é aquela que trabalha com a evolução temporal que a língua acaba, pela qual a língua é afetada. Você tem a variação geográfica ou regional, que nós vamos justamente debater aqui, falando da região sul, é aquela que trabalha com as influências socioculturais que cada região exala e que acabam respingando na forma como a língua se desenvolve naquela região. A variação situacional, que é aquela que trabalha com o uso dos registros formal e informal em determinadas situações, adaptabilidade da língua quanto às situações. E a última e não menos importante, a variação social, que nós percebemos diariamente. Ela emana de grupos sociais distintos dentro do corpo social inteiro. Dessa maneira, a gente entende que não se pode considerar a língua como estática de jeito algum, e muito menos presa às normas gramaticais pré-estabelecidas, mas sim como um bem universal e que carrega consigo uma série de fatos históricos, influências e marcas da humanidade que podem ser vistas até hoje no nosso cotidiano. Ou seja, quando a gente utiliza a linguagem coloquial, aquela linguagem mais espontânea. Baguri. Já ouviu falar nessas gírias? Elas são da região sul e, como as outras regiões do Brasil, possuem diversas gírias que fogem do código formal e estático da língua portuguesa. Porém, não significa que isto está errado. Pelo contrário, é uma forma de variação linguística. Mas antes da gente entrar em quais são essas gírias e o que elas significam, nós precisamos ver um pouco do porquê eles falam dessa maneira, com esse sotaque e usando dessas gírias. O Sul recebeu grande número de imigrantes italianos, alemães e povos do leste europeu no geral. Por isso, o português brasileiro dessa região sofreu influência dos idiomas falados nesses países, não só no sotaque, mas também no uso de algumas expressões particulares dessa região. Agora vamos para as gírias, que são faladas não só na internet, mas também no dia a dia. Temos pão de vira-tripa, que significa uma pessoa muito alta e magra. Temos guri e guria, que guri significa menino e guria significa menina. Bah, espanto, abobado quando você quer chamar alguém de bobo. Boca aberta quando alguém não está prestando atenção ou está sendo um pouco lerdo. E pão com chimia, que significa pão com qualquer tipo de recheio. Essas são só algumas das gírias sulistas. Xenofobia e estereotipação. Xenofobia pode ser caracterizada como um sentimento de ódio contra pessoas estrangeiras ou pessoas que são enxergadas como estrangeiras. O Brasil é um país que possui uma grande diversidade cultural, portanto, há diferentes sotaques e gírias em muitas regiões do país, e apesar disso ser uma coisa boa, muitas pessoas não enxergam como tal e acabam por difamar ódio uns aos outros. Esse ódio é causado por estereótipos que as pessoas impuseram para cada região apenas por ela ser diferente da sua. Muitos desses estereótipos fazem com que as pessoas vejam umas às outras com um olhar ruim, gerando um ciclo em que determinado sotaque ou cultura é dado como mais certo e acaba sendo aceitado de forma melhor que os outros, fazendo com que muitas pessoas queiram mudar sua própria origem e seu jeito de falar apenas para se encaixarem na sociedade. Tudo isso nos remete também ao preconceito linguístico, que é todo o juízo de valor negativo às variedades linguísticas menos prestigiadas na sociedade, ou seja, propagação de ódio baseado em coisas que muitas vezes nem são reais. Gente, agora a gente vai ter uma entrevista comigo e com a Duda, uma amiga nossa que é do Sul, e que ela vai responder algumas perguntas sobre variação linguística e as gírias do Sul.
Oi, meu nome é Eduarda Franzolin, eu moro em Curitiba, aqui no Paraná, e hoje eu vim responder algumas perguntas. Agora que a Duda já se apresentou, eu vou fazer a primeira pergunta. E a primeira é: o que você pensa das variedades que o português tem no Brasil? Então, no Brasil tem muita variedade, né, da nossa língua, e eu acho isso muito legal. Cada cultura, o modo de falar, de se expressar, cada um com as suas gírias. Segunda pergunta, que é: na sua opinião, qual a região que tem um sotaque mais diferente do seu? E por que você pensa isso? Na minha opinião, a região com o sotaque mais diferente do meu é do Nordeste, que eles falam de uma forma contagiante, eles demonstram alegria, sorriso no rosto, e tem muitas gírias diferentes. A gente gostaria de saber quais são as perguntas mais comuns que você já respondeu em relação a algumas gírias específicas, como bar, que desperta bastante curiosidade. Eu já recebi diversas perguntas desse tipo, e a mais frequente é porque que aqui no Sul a gente usa o D como sílaba tônica. Ou gíria, muito usada pelos seus amigos sulistas que você não usa? Não, todas as gírias e as expressões que os meus amigos sulistas usam, eu uso também, são as mesmas. Qual é a sua experiência inicial com os cariocas? A primeira vez que eu ouvi sotaque carioca, eu confesso que eu achei bem diferente, as gírias, tudo, mas depois eu me acostumei. Um outro sotaque ou gíria de outro estado que você goste? E se sim, qual? Então, como eu disse, eu gosto bastante do sotaque carioca, mas eu também gosto de um outro sotaque que vem aqui do sul também, mas não do Paraná, que é o do Rio Grande do Sul. Conhece algum estereótipo que impuseram aos sulistas? Sim, mas eu acho que o mais comum é aqui do sul é que todos os sulistas são brancos, altos e loiros, mas não é bem assim. Você já se sentiu afetada pelo preconceito linguístico? E se sim, conte um pouco sobre a sua experiência. Com certeza, já me senti muito afetada várias vezes com esse preconceito linguístico, mas acho que a experiência mais comum que eu já sofri várias vezes foi falando que eu era burra, que meu sotaque era feio, que eu falava errada, as minhas gírias eram erradas. Mas isso vem de cada um, né? O sotaque é uma coisa cultural e todo mundo tem que respeitar cada um. Então foi isso, adorei participar desse trabalho. Eu espero que eu tenha ajudado vocês com as minhas opiniões, com as minhas experiências. É isso, beijos. A Duda já respondeu todas as nossas perguntas e as dúvidas que a gente tinha sobre as variações linguísticas do Sul e as experiências dela. E foi isso. Espero que vocês tenham gostado.